Em tempos de pandemia, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica pode ser diagnosticada em crianças e adolescentes depois do contato com a Covid-19. A repórter Elis Marina tem mais informações. Eu converso a partir de agora com o Dr. Eitan Berezin, que é presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo e também professor da Santa Casa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, Elis. Essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica tem um nome difícil, não é? É uma doença complicada, atinge crianças e adolescentes? Então, ela é uma doença complicada, ela lembra um pouco uma doença que já é descrita há muitos anos, que é a doença de Kawasaki. Mas ela tem algumas diferenças em relação a essa doença. Apesar dela ter manifestações um pouco similares, como as lesões de pele e conjuntivite, ela apresenta mais manifestações gastrointestinais associadas a ela. Além disso, muitas vezes a criança pode ter como manifestação inicial um choque, né? uma doença em que limita a chegada de sangue na periferia. Então, a criança pode se apresentar com um quadro mais grave nesse início. E quais seriam os sintomas dessa doença? Como identificar? Primeiro, febre persistente é o sintoma mais frequente. Pode ter dor de cabeça, pode ter sintomas gastrointestinais, diarreia, dor de barriga, pode ter lesões de pele, erupção de pele. Esses são os principais sinais presentes nessa doença. Além disso, a criança, como ela pode ter um impedimento na circulação, que é o chamado choque, ela também pode começar a não responder bem às perguntas, começar a ficar muito parada. Ainda não se sabe exatamente qual é a causa. Ela tem uma associação com o Covid por ser um período em que muita gente tem o Covid e por isso que foi pesquisado. Mas, em geral, quando você faz aquele exame virológico, né, o PCR, que se colhe da nasofaringe, ele não costuma vir positivo. O que vem positivo são os anticorpos. Então, isso quer dizer que é mais possível ser uma síndrome pós-infecciosa. Alguma criança que pode ter tido um contato com o Covid, ela pode, em algum momento, desenvolver esta síndrome. Não se sabe exatamente quanto tempo depois. Tem algumas dificuldades em se saber exatamente quando que isso pode ocorrer. E como é exatamente o tratamento? O tratamento é hospitalar. Né? Ela tem que ir para o hospital, tem que receber fluidos endovenosos, né? Para recuperar a circulação. Existe também como indicação, até o momento, a gama-globulina endovenosa, que é o tratamento recomendado na doença de Kawasaki. Então, esse até o momento tem sido a terapêutica mais aceita para essa síndrome. E qual é o tempo de recuperação em média, doutor? Em média, quando se é hospitalizado, pode demorar de 7 a 10 dias para ficar boa. Doutor Berezin, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima. Até uma próxima e eu que agradeço a oportunidade.